Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu enviei 2 vídeos aí que eu tinha feito para membros, né, sobre objeções à autoria mosaica da Torá, do Pentateuco, porque aqui eu tô com um pouco de problema de energia elétrica, tá? Dessa vez é diferente. Dessa vez a obra está chegando onde passa os fios, vai ver uma escavadeira, então eu tenho que cortar os fios durante o dia e religo durante a tarde, senão a escavadeira vai acabar arrebentando os fios, tá? E talvez eu vá ter que fazer isso novamente segunda ou terça-feira, ainda tem mais 1 ou 2 dias que vai acontecer isso. Hoje está normal porque hoje é final de semana, eles não trabalham no sábado e domingo, tá? Então eu vou dar continuidade aqui, pessoal, porque eu estava falando sobre Moisés, e lembrando que eu não terminei ainda de falar tudo sobre João, tá? Tem uns pontinhos que são mais pesados ou delicados, então não vale a pena falar agora. Se o canal chegar a passar de 30 mil inscritos, aí talvez valha um pouco a pena, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou ler para vocês 2 versículos bem interessantes, tá? O primeiro é do livro de Samuel. O livro de Samuel começa contando a história do profeta Samuel, né? Aí fala lá de Eli, que os filhos deles eram pilantras, eram filhos de Belial, que roubavam os dízimos, né? A comida eles roubavam, né? É mais uma prova de que dízimo era comida na Bíblia, tá? E aí acontece o seguinte aqui no versículo 27. Um homem de Deus veio a Eli. Esse homem de Deus é uma expressão que significa que era um profeta. Alguém que falava por Deus, tá? E lhe disse: assim diz o Senhor, eis que eu me revelei, preste atenção, revelar, eu me revelei à casa de teu pai quando estavam no Egito, escravos da casa do faraó. E eu também tenho tido meus tratamentos médicos, tá, pessoal? Ontem eu fiz uma extração aqui também, minha boca ficou anestesiada. Para mim, eu acho pior a anestesia do que a extração em si, porque a boca fica um tempão dormente. Mas vamos lá. Então ali o homem de Deus falou para Eli que Deus se revelou aos pais na terra do Egito, quando eles eram escravos na casa do faraó. O verbo aqui, pessoal, em hebraico, é o verbo galá. E esse verbo galá seria praticamente revelar algo que está oculto. Eu vou colocar revelar mesmo, porque eu não acho tão ruim essa tradução, tá? Mas é revelar algo que era desconhecido, que era oculto, tá? Então ali, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, vocês podem ver na sua Bíblia, que um homem de Deus, que seria um profeta, fala que Deus se revelou para eles na terra do Egito, tá? Já em Ezequiel 20, versículo 5, diz assim: Tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, em que levantei minha mão para a estirpe da casa de Jacó, revelei-me, de novo revelar, a eles na terra do Egito. Levantei a mão para eles e disse: eu sou Deus, o vosso Deus. Então aqui Ezequiel fala que Deus se revelou para eles. Só que aqui usa um outro verbo, que é o verbo iadá. Ou iada, não tem acento no final. O Yud, depois nós vimos mais uma só, o Dalet, e aqui o Ai, Iada. Esse verbo Iada, pessoal, ele na verdade, ele significa conhecer. É alguém que se dá a conhecer. Então Deus se deu a conhecer a eles na terra do Egito. Mas tem alguns probleminhas aqui que nós vamos analisar. Primeiro, cadê Moisés aqui? Tanto Samuel quanto Ezequiel, eles não mencionam Moisés. Eles falam que Deus é um ser, uma divindade, que se revelou ou se deu a conhecer para eles na terra do Egito. Então, aqui não tem Moisés. É o próprio Deus, Deus que se apresentou para eles e se revelou para eles. Tanto que, aqui em Ezequiel 20, tem um versículo que ele fala assim, ó: então propus-me a derramar a minha cólera sobre eles, executar contra eles a minha ira na terra do Egito. Quer dizer que Deus ficou zangado com o povo israelita na terra do Egito, quando eles eram servos do faraó, e Deus se propôs a lançar o seu castigo, a sua cólera contra eles. Cadê essa passagem aqui de Moisés com Êxodo? Não tem, mas Ezequiel informa isso. Então dá a entender que foi o próprio Deus que se revelou para eles na terra do Egito. Outro probleminha, esse verbo aqui, conhecer, quer dizer então que eles não eram conhecidos. Esse verbo aqui, revelar, que é o galá, é revelar algo que até então era oculto. Tanto que no aparato crítico eles colocam em inglês, né, que é o que era oculto, não é mais oculto. Então, se esse Deus era oculto ao povo, fica uma pergunta interessante.
Quem que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque se ele só se revelou no Egito, ele mesmo se revelou e se deu a conhecer no Egito, tentando exercer até um juízo ao povo lá na terra do Egito, quem que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque eles não conheciam esse Deus. E como é que fica aquela passagem de Moisés, quando Moisés fala para Deus, olha, se o povo perguntar que Deus que me enviou, aí ele fala que eu sou o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas aqui, segundo Samuel e segundo Ezequiel, eles não conheciam essa divindade. Ele só se revelou, se deu a conhecer na terra do Egito. E aí, como é que fica? Tanto que Ezequiel fala o seguinte aqui no versículo 25. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu só vou citar aqui. Ó. Ele vai falando que o povo pecou no deserto, pecou no Egito, pecou na terra prometida. Aí Deus fala assim para eles, ó, deles então estatutos que não eram bons e normas pelas quais não alcançaram a vida. Contaminei-os com suas oferendas, levando-os a sacrificarem todo o primogênito, a fim de confundi-los de modo que ficassem sabendo que eu sou Deus. O que Deus está falando? Que ele deu maus estatutos, porque o povo era rebelde, o povo não abria mão da idolatria. E quais que eram esses maus estatutos? É que eles sacrificassem os filhos. Sacrificassem os filhos, tá? Antes de alguém me falar besteira aí no vídeo, está na Bíblia de vocês, está no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 25. Eu já mencionei esse versículo aqui que está em Levítico, tá? No outro vídeo que eu fiz explicando quais seriam esses maus estatutos. Tá? A Bíblia até comenta, Levítico 18, 21. Vamos ler aqui, ó. Bem no comecinho da Bíblia. Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus, eu sou Deus. Então aqui esse versículo que a Bíblia de Jerusalém relaciona, é um versículo oposto, é o que combate esse culto de sacrificar os filhos. Mas aqui em Ezequiel, que nem nós vimos, o próprio Deus, através de Ezequiel, ele fala que deu esse mandamento aqui, ó, de sacrificarem os filhos. E aí, como é que fica? E quem que era a divindade que recebia sacrifícios de filhos, ou fazia os filhos passar pelo fogo, no mundo antigo? Era Moloque. Que é um culto que é combatido por quem? Pelos profetas. Então, se os profetas combatiam esse culto, você pega lá o livro de Reis, fala que os reis faziam seus filhos passar pelo fogo, tal, e os profetas descendo a lenha nos reis. Como é que fica então essa passagem estranha aqui de Ezequiel? Porque se foi Deus que mandou fazer isso, então os reis não estavam errados. Agora, se não foi Deus, agora se Deus deu de propósito maus estatutos, então a culpa não era desses reis, porque aqui Ezequiel está dizendo que foi o próprio Deus que deu esses maus estatutos porque o povo não abria mão da idolatria. E aí, como é que fica então? Então será que os reis não estavam sendo enganados, fazendo esses sacrifícios, acreditando que era o próprio Deus que tinha mandado? Mas aí depois chega lá em Ezequiel, mais para frente, Deus fala que ele mesmo deu estatutos maus? Então como é que a gente pode confiar assim nesse Deus? Ao mesmo que Deus falar assim para você, Ronaldo, vai lá, cheira cocaína. Aí eu vou lá, eu cheiro cocaína, porque está na Bíblia, foi Deus que deu. Aí depois Deus vai lá e fala, eu dei o mau mandamento pro Ronaldo cheirar cocaína. Aí fica confuso, né, pessoal? Porque Ezequiel fala que foi ele que deu esses estatutos. Mas só que aí depois os profetas vêm e descem o cacete nos reis porque faziam sacrifício a Moloque. Não só os reis, né, mas ao povo também, né? Mas naquele período ali dos reis de Israel, que está no livro de Reis e pronto. E aí depois ele mesmo fala que deu maus estatutos. Por que Deus então deu estatutos que se refere a outra divindade? Meio curioso isso, né? Então tá aí, hoje eu vou mostrar só isso, estou retomando agora. Talvez segunda ou terça-feira eu vou ter mais dificuldade de fazer vídeo, que eu vou ter que desligar os fios novamente por causa dessa bendita obra que não acaba aqui nunca, tá? Mas fica essas perguntas aí. Cadê Moisés aqui? Tanto no Samuel quanto ali em Ezequiel. Se Deus se revelou ali para eles no Egito, que Deus que os pais deles seguiam? Abraão, Isaac e Jacó. E por fim, por que Deus deu maus estatutos que depois eram combatidos pelos próprios profetas? Maus estatutos que se assemelham a outra divindade. Aí complicou tudo, né? Ficou bem confuso, né?
Então tá aí, pessoal. Eu vou encerrar aqui o vídeo, tá? Quem gostou, dá um like aí. Espero que tenha dado para entender essa problemáticazinha aqui. E tem mais pontos ainda, tanto disso quanto de João, né? Que eu estava analisando o Evangelho de João. É que tem uns temas em João que vai ficar um pouco pesado demais. Eu vou esperar passar de 30 mil inscritos, tá? Quem gostou, dá um like aí. Eu sei que é chato estar pedindo em todo vídeo, mas ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Opa, o microfone caiu. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.